Oi, pessoal, eu sou o Gustavo. E eu sou a Paola. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante para o futuro da educação básica: apagão docente e as iniciativas que buscam valorizar a profissão, como o programa Mais Professores. Para conversar um pouco mais sobre esse assunto, hoje estamos com a professora Andréa Rezende, professora do curso de Pedagogia da UFJF. O tema tão importante, como já dito pela Paola, que é o apagão docente registrado na atual situação do Brasil, é um problema recorrente que está agravando a cada dia mais. Com isso, precisamos trazer mais informações e, professora, permita-me perguntar primeiramente sobre o que exatamente significa esse termo apagão docente, porque ele precisa ser tão falado no Brasil para essa modificação. Então, uma alegria estar aqui conversando sobre esse tema, com vocês. Eu acho que, primeiramente, a gente precisa refletir que esse termo, apagão docente, ele está diretamente relacionado a essa profissionalidade, a gente entender a carreira docente como uma profissão, E aí, o ingresso nessa profissão, ele vem de uma formação inicial, como qualquer outra profissão. E a gente percebe nos últimos anos tanto uma menor procura pelos cursos de licenciatura, então uma menor procura pela formação de professores e também, junto a isso, a falta de professores, a ausência de alguns professores, sobretudo em determinadas áreas e em algumas regiões do Brasil, Então, a gente já percebe pessoas cuja formação primeira não são as licenciaturas, é uma outra formação que às vezes assume a atividade profissional docente no lugar de professores, no lugar realmente de egressos dos cursos de licenciatura. Então, esse apagão se deve mesmo a essa ausência. A não ocupação de profissionais formados em cursos de licenciatura ocupando essa atividade docente nas escolas Brasil afora. Entrando até um pouco no ponto que a senhora falou sobre a questão dos jovens não procurarem o curso, essas questões, como estamos no ensino médio, conseguimos perceber também a baixa procura por curso na sala de educação. Gostaria de perguntar o que a senhora acha e o que a senhora consegue observar do porquê os jovens não estão buscando essa carreira, o que atrapalha eles a chegar a essa conclusão. Na verdade, ali, nós já temos, há muitas décadas, um ataque à profissão docente que é amplamente divulgada, e uma significação em torno da profissão docente muito atacada, muito desvalorizada, pela mídia, pelos programas de televisão como um todo. Então, essa ideia, de que o professor ele é mal remunerado, ele tem um trabalho intensivo, desgastante, ele é um profissional, às vezes até desqualificado por algumas reportagens, pela mídia como um todo, isso vai incutindo em muitas pessoas, de que exercer a profissão docente não é algo bom, Então, a gente tem aqui um ponto, somado a isso, a gente tem realmente uma condição do exercício do trabalho docente nas escolas que é uma condição, infelizmente, muito ruim, Então, falta às vezes materiais, falta um respaldo a esse professor para lidar com a violência, com questões de vulnerabilidade social dos próprios alunos. Isso, então, influencia aqueles professores que já estão no exercício da docência, a desestimular até os seus próprios alunos, os seus próprios familiares ou outros amigos, a ingressarem na carreira docente. Então, há também, uma revelação, e quase que uma denúncia por parte de muitos professores, e isso é legítimo, vem denunciando aquelas condições de trabalho que são condições difíceis para muitos dos professores que exercem a profissão. Então, isso também, acaba somando a esse discurso,
e fortalecendo a baixa procura de novos jovens pela carreira docente. E junto a isso, né, a própria questão salarial. Estava aqui agora, para exemplificar, atendendo um conjunto de alunos, né, quase egressos do curso de letras e dizendo, né, olha, estamos aí findando o curso após 4 anos e meio, 5 anos, né, e a gente tem aí uma insegurança em torno do exercício da profissão, né, então assim, a baixa autonomia que a gente já prevê, né, na carreira docente, sobretudo num momento em que a gente tem cada vez mais escolas apostilando, né, o nosso trabalho. Então, esses elementos que vão chegando e que os alunos, né, quase egressos, vão se conscientizando e lidando com essas questões, que são questões mais do nosso tempo, né, como a pouca autonomia do trabalho docente, o grande cerceamento e a coerção do nosso trabalho nas escolas, isso também vai fazendo com que, né, às vezes, mesmo esse formando, ele não queira exercer a profissão, né? Hoje a gente encontra com muitos ex-alunos que se formaram, né, mas que buscam outras atividades profissionais diferentes daquelas, porque não querem, né, estar exposto, ou não querem vivenciar as questões, os dilemas, né, em torno da profissão docente. Então, assim, eu trouxe aqui, né, 3 grandes possibilidades de leitura e de reflexão para a gente entender um pouco melhor esse fenômeno, mas é claro que existem outras, né, se a gente acompanhar os estudos nesse contexto aí, em torno, né, da baixa procura dos jovens pelos cursos de licenciatura. Gostaria até de entrar um pouco no ponto que a senhora falou sobre a valorização, né, em questão das violências sofridas, sobre as perspectivas que as pessoas sofrem, escutam dos professores, e em questão disso, falando não só também disso, mas também de salários, de reconhecimento também, que são algo que realmente é relevado na hora de escolher o curso, e o que a senhora acha que impacta diretamente somente esse fator no cenário brasileiro? Isso dificulta, claro, essa questão e intensifica o apagão docente, mas tem algum outro fator que é evidenciado na população? Vamos pensar assim um pouco. Eu acho que você foi trazendo elementos assim, não sei exatamente onde você quer que eu toque assim na questão. Eu vou trazendo alguns elementos, mas você traz aí, Gustavo, outras, né, vai me interferindo. Então, assim, as nossas escolhas profissionais, a gente olha para o curso num primeiro momento, né? O jovem do ensino médio, o jovem, né, no final do 6º ao 9º, ele olha para aquele curso e fala, eu gosto mais de matemática, eu gosto mais de leitura escrita, eu gosto mais, né, da área da saúde, e isso faz com que isso defina um pouco a escolha dele pela profissão, né? Mas também, né, o tempo todo a gente tenta orientar, né, essa escolha desse jovem no sentido de onde é que ele vai exercer essa profissão depois de formado, onde é que você vai estar, qual vai ser a sua carga horária de trabalho, o que você vai fazer, né, em que locais você vai trabalhar. E aí, quando esse jovem, né, olha para a sua realidade de escola, né? Ele olha a escola que ele frequenta, a escola que ele vivencia, né? E as condições ali de trabalho daqueles professores com os quais ele tem contato, a condição salarial daqueles professores, né? Então, são trabalhadores que têm uma renda que permite a eles ter acesso a que bens de consumo numa sociedade de consumo como a gente tem. Então, tudo isso vai interferindo nessas escolhas desses jovens, né? E isso tudo vai levando, fazendo com que eles vão se afastando cada vez mais. A professora eu não quero, porque ele não quer, logo imediatamente, daqui 5, daqui 6 anos, estar num lugar daquele professor que ele tem o contato ali, muito cotidianamente, até no ensino médio, né? Então, eu costumo dizer que a profissão docente, né, a gente tem acompanhado isso nas pesquisas, é uma das poucas profissões que, por isso até talvez também, que tem muito senso comum, né, o notório saber, essa discussão toda, porque nós vivenciamos
aquela profissão numa condição de aluno, né? Então nós temos contato com a escola, com professores, né? Desde muito cedo nas nossas vidas. E essas experiências que a gente vai tendo na escola, elas vão nos formando. E aí elas vão formando as nossas escolhas, né? Se eu quero ou não estar naquela posição, estar naquele lugar, exercendo aquele tipo de atividade profissional por 20, 30, 40 anos ali, né, da minha vida adulta. Então, essa condição do exercício do trabalho docente, bem numa perspectiva macro, né, desde aquele cotidiano da escola, mesmo as questões salariais, né, tudo isso vai ao longo do tempo, né, da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa juventude, favorecendo ou desfavorecendo essa nossa escolha. E o que a gente tem visto pelas condições, né, que eu relatava aqui em torno da profissão docente, das escolas, são condições que cada vez mais, né, no nosso país vem desfavorecendo essa escolha e essa tomada, essa opção pela carreira docente. Então, acho que eu trouxe alguns elementos, Gustavo, mas eu não sei se era exatamente isso que você trouxe na sua pergunta. Era mais voltado a isso que a senhora respondeu mesmo. E gostaria até para fechar esse tópico e voltar a retomar uma fala que a senhora falou nas primeiras respostas, que era em questão da falta de professores em algumas disciplinas. E aí trago até que a gente pesquisou um pouco sobre a questão de faltar em artes, matemática, língua portuguesa. E eu gostaria de saber como a senhora enxerga o impacto disso na educação brasileira, porque isso vai impactar diversas camadas sociais que não vão poder ter um apoio além do que teria a escola para disponibilizar. Então, esse é um ponto, né, assim, uma das funções da escola, né, é exatamente trabalhar com aquele conhecimento historicamente construído e dar acesso e dar possibilidade, né, de conhecimento, de aprendizagem, em torno do desenvolvimento, né, de uma série de capacidades linguísticas, de cálculo, de reflexão mais elaborada, há uma grande parcela da nossa sociedade que frequenta, por exemplo, a escola pública e, como você traz, né, não teria acesso a esses conhecimentos historicamente construídos em outro espaço diferente da escola, né? E aí, quando faltam professores em algumas dessas áreas, né, o que a gente tem percebido nas políticas, né? Olha, então eu vou diminuir, né? Se eu tenho uma ausência de professores em determinadas áreas, eu diminuo o número de aulas, ou não vai ser mais obrigatório, né, essa determinada disciplina ou esse determinado conteúdo num determinado nível, né, e etapa da escolarização brasileira. O que deveria ser o contrário, né? Eu deveria ter mais incentivos para algumas dessas áreas e o fortalecimento da formação de novos professores em algumas dessas áreas. Então, o que a gente tem é uma confirmação, né, na verdade, e um fortalecimento da baixa procura, né, por algumas dessas áreas, porque se a condição de empregabilidade após formado é menor em algumas dessas áreas, se eu já talvez não gostaria, né, de optar pela profissão docente, mas se mesmo assim eu estou pensando, quero ser professor, mas eu vou pensar em qual área, né? Se eu percebo que uma dessas áreas eu tenho uma não obrigatoriedade daquele determinado conhecimento, né, daquele determinado componente curricular, e se eu tenho ou a não obrigatoriedade ou um número menor de aulas, isso vai desestimulando mais ainda, né, aquele jovem a buscar a formação numa determinada área do conhecimento, né? Então, novamente, a política, ela endossa e indiretamente, né, ela faz com que haja ainda essa continuidade da baixa procura por algumas dessas áreas. Esse é um ponto extremamente importante, porque todos nós sabemos que não será um acesso, caso a escola não disponibilize essas áreas, não será um acesso a todos, né, igualitário, para conseguir prosperar um futuro até do país. Para fechar esse primeiro bloco do apagão docente e partir para programas mais professores, gostaria de perguntar para a senhora o que a senhora acha que as maiores consequências podem ser sofridas pelo apagão docente, porque, como a senhora disse, né, que alunos procuram a senhora que não sabem o que vão fazer, se vão exercer isso mesmo, a senhora acha que pode
pode configurar uma crise ainda maior nos próximos anos se nada for feito no país. Sim, com certeza, né? O número de professores, né? As perspectivas e os estudos que apontam, né, para as próximas décadas são estudos e perspectivas muito preocupantes nesse novo cenário, né? Porque quem vai substituir esse professor, né? Essa é uma grande pergunta. Por um lado, né, a gente tem uma grande preocupação pela substituição desse professor pelas plataformas, né, pelo ensino híbrido, pela não presencialidade, o que seria para nós, né, pensando numa perspectiva assim, de sociedade, convivialidade, muito preocupante, né, porque onde que a gente convive, onde que a gente se depara com o diferente, onde que a gente se constitui, né, onde que a nossa subjetividade, a nossa individualidade são construídas, em grande parte na escola. Claro que a gente convive em outros espaços e em outros ambientes, mas é na escola que a gente vai desde muito cedo, né, que a gente aprende toda essa convivência, essa convivialidade. Então há aí essa preocupação de uma substituição do nosso trabalho, né, por plataformas, enfim, né, por né, inteligência artificial e outras questões que estão vindo aí, né. Mas para além disso também, né, a ausência, né, de você ter um espaço democrático de discussão de ideias, de problematizações, né, dessa vida cidadã, problematizações, né, dos conteúdos, se a gente falar de linguagem, da matemática, da física, das ciências da natureza, né, e vai limitando a formação de novas pessoas, né, limitando ou até mesmo impedindo a formação de novas gerações, né? Muito do que somos hoje, né, aprendemos e alcançamos e construímos esse conhecimento nos espaços escolares, né, nos bancos das escolas, juntamente com os nossos professores e com os nossos colegas que lá estavam, né? Então, onde vai ser esse espaço privilegiado de construção, né, de novos conhecimentos, de produção de novos conhecimentos, de problematização, né, dos temas emergentes da nossa sociedade, do nosso mundo contemporâneo, se não na escola, se não com a presença de um professor, né, que é o mediador dessas discussões e dessas problematizações e esse mediador desse conhecimento. Então, são assim, né, um aspecto e uma conjuntura muito preocupante por diferentes dimensões e diferentes aspectos na nossa sociedade atualmente, né? E agora vamos conversar com a professora Andréia Rezende sobre o programa Mais Professores. Diante desse cenário, surgem programas voltados à valorização docente, como o programa Mais Professores. A senhora já teve contato ou participou de uma iniciativa ligada a ele? Sim, eu, né, acho que talvez seja interessante, em algum momento, não sei, né, como que vai ser o uso exatamente dessa entrevista, mas eu estou num cargo na Universidade Federal de Juiz de Fora, né, na UFJF, numa função que é assessoria das licenciaturas junto à Prograde, que é a Pró-Reitoria de Graduação. E esse cargo, ele eleva também, né, a coordenação, tá, do programa Mais Professores na instituição, na universidade. Então, desde que o programa foi lançado e criado em janeiro de 2025, né, a Prograde me solicitou, né, o acompanhamento e a compreensão desse programa e como que a Universidade Federal de Juiz de Fora poderia aderir a esse programa e trazer, né, alunos bolsistas, né, e tornar, né, os nossos alunos bolsistas desse programa. Então, é um programa que foi criado em 2025, em janeiro de 2025, né, intitulado Mais Professores para o Brasil, e ele tem uma série de princípios, né, que um desses princípios é exatamente fortalecer, motivar, ampliar a procura pelos cursos de licenciatura, né, dos jovens do ensino médio,
Mas ele tem também outras frentes, né? Como, por exemplo, desconto, né, em viagens para aqueles que já são professores, a prova nacional, concurso nacional docente, que teve a sua primeira edição agora recentemente. Então, ele tem uma série de outras frentes que compõem esse grande programa do qual a Universidade Federal de Juiz de Fora faz parte e aderiu, né, por meio da Pró-Reitoria de Graduação.